Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 6 de agosto de 2013, uma quinta-feira. São 20 horas e 3 minutos, 27 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Ela respondeu sim, filha. Mandou um beijo para você também, só que ela fez com o dedo. A câmera está voltada para mim e ela fez assim com o dedo por trás da câmera. Queria que você... Você é a avó Terezinha Cover. Cover. Muito bem. A Juliana está lá de São Paulo, participando também desse encontro de estudos. E nós estamos estudando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Estamos no item 3, que tem o subtítulo de Quem se elevar será rebaixado. E este subtítulo diz o seguinte: Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno, como este menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. E é semelhante aqui também nesta outra passagem que diz o seguinte: Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas, pelo que toca a teres assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos, e que para os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aqueles que quiserem ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que quer entre vós, e o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Lugar, viu? Pronto. Diga para ela que está no ar. Agora está legal.
Vamos tentar prosseguir? Hã? Falou alguma coisa? Não deu o quê? Está voltando. Então, fala para ela conectar novamente. Reconectar. Para ela se reconectar, porque eu reconectei tudo aqui. Deixa eu ver se está no ar aqui. Por aqui eu não consigo ver. Tá no ar sim. Pode falar para ela que está no ar, para ela conectar-se que está no ar. Eu sofri tanto com esse troço aqui. Antigamente era bem mais precário do que é hoje. Muito bem. A gente estava falando, então, que é interessante a gente observar se não há maturidade do senso moral, dificilmente a pessoa consegue entender a doutrina espírita. E é verdadeiro isso, né? E aqueles, muitas vezes, que entendem a doutrina espírita, que se tornam espíritas, que são donos de diplomas, né? Como médico, advogado e tal, muitas vezes fazem uma confusão enorme na doutrina espírita. Não entendem, não estudam Kardec, falam daquilo que pensam, daquilo que acham, né? É muito interessante esse fenômeno, né? Kardec falava isso. Já no tempo dele, ele dizia que era comum, quando ele explica a questão da maturidade do senso moral, ele diz assim, é comum a gente ver crianças que compreendem com facilidade a doutrina espírita ao lado de pessoas idosas que não têm condição nenhuma, que não conseguem de maneira nenhuma compreender. E Jesus... Na realidade, falta uma certa maturidade. É mais ou menos como aqui, quando o sujeito é infantil, ou quando a mulher é infantil. O cara tem uma vida completamente desregrada, completamente fora de propósito. Tudo aquilo que seria incomum para alguém é comum para ele, natural para ele. Porque ele tem uma visão infantil das coisas, da vida, irresponsável. Tem muita gente assim, viu? Tem bastante gente assim, que age dessa maneira, né? Com irresponsabilidade e tal. Eu não consegui. Pode dizer para ela que está no ar. Para ela tentar, tenta você, ver se você consegue entrar. Fala para ela fechar o programa, fechar tudo e abrir novamente. É que precisamos entender, pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Quando Kardec fala de humilhar-se perante a Deus, não é a subserviência, não é isso. Nós não precisamos ser subservientes diante de Deus, como um homem, por exemplo, é subserviente diante de outro, né? É humilhado, é pisoteado. Ao contrário, nós só precisamos aceitar que o Criador é soberano, é a inteligência máxima do universo, causa primeira de todas as coisas, e que nós somos criaturas, criadas por Ele, e devemos a Ele, no mínimo, respeito, no mínimo, não é? Os Espíritos falam que o saber aqui no nosso mundo é muito restrito. Nós temos um saber muito restrito, muito pequeno diante das verdades espirituais, por exemplo, né? A gente estuda essas verdades espirituais e para nós mesmos que estudamos, muitas vezes parece meio utópica a coisa, meio fantasiosa, não parece? Não dá essa sensação, às vezes? Mas como é que alguém pode se locomover com a força do pensamento? Como é que alguém não tem sensação de calor, de frio, né? Nós temos, como é que os espíritos não têm? Né? Como eles se comunicam pelo pensamento? A linguagem universal é essa. A gente tem que fazer um esforço muito grande para tentar compreender isso, né? Para tentar abarcar essa ideia, aceitar essa ideia, porque a nossa realidade é muito distante da realidade dos espíritos.
Imagina para um cara que sequer cogita dessa ideia. Para ele, você vai estar falando, ele vai dar risada, vai fazer chacota disso. Né? E a gente busca tão avidamente as coisas materiais, que são temporais, né? São apenas uma fase da nossa vida, e não buscamos aquilo que é principal, que é o principal, né? Que são as coisas espirituais, que são as coisas que vão estar conosco para sempre. A gente se imune, né, durante a vida das coisas materiais, achando que é aquilo que a gente precisa para viver, quando, no entanto, a gente precisa sim, mas não somente das coisas materiais, principalmente das coisas espirituais, que é com ela que nós vamos viver a maior parte do tempo, né? E não temporariamente aqui na Terra. Quanto mais demora para entender isso, mais o espírito pode se desprender. É natural, né, Orlando? É natural, porque quanto mais a pessoa é apegada às coisas materiais, quanto mais ela é ligada a esse tipo de coisa, mais o seu pensamento fica ligado. Sobretudo se ela não quer se submeter, se humilhar diante de Deus. E tem gente que fala, não tem que me humilhar coisa nenhuma, não vou humilhar coisa nenhuma, eu sou autossuficiente, eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso, eu que mando, não vou humilhar perante Deus coisa nenhuma. Eu não preciso de ninguém, não preciso dele, não preciso de ninguém. Tem gente que pensa assim, eu mando. É assim que o cara pensa. Né? Eu mando. Quem dá ordem sou eu, não é Deus. Quem dá ordem sou eu. Né? Tem gente que pensa assim. Hã? Não entendi. Mas os encarnados que eu estou falando. Quando o cara desencarna assim, pelo amor de Deus, é aí que ele sofre mais ainda. Né? Quando ele se defronta. Já imaginou um cara que pensa assim, desencarna e se defronta com a realidade espiritual? Nós vamos ter dificuldades grandes, imensas, em entender a vida espiritual, mesmo estudando a vida espiritual. Porque a realidade é tão dispara, é tão diferente, é tão contrária a essa realidade que nós vivemos, que nós vamos ter que aprender ou reaprender a viver no mundo do espírito. É a mesma coisa quando a gente encarna, né? A gente toca fazer todo o exercício para aprender a comer, para aprender a viver, para aprender a falar, a conviver com as pessoas, né? A se comportar e tudo mais. É assim que a gente, quando a gente chega aqui, nós temos que fazer um esforço muito grande para poder reaprender a viver nesse mundo. Imagina o oposto. Né? Você acaba se situando na vida, e quem vive 70, 80, 90 anos, né, ele acaba se situando na vida e, dependendo do pensamento da pessoa, achando que a realidade é essa. Né? Essa é a realidade que nós vivemos. E, no entretanto, quando ele desencarna, o que acontece? É o oposto. As coisas são o oposto. Tudo aquilo que ele valorizava não tem valor nenhum. Dizendo aqui na lição anterior, o sujeito é uma grande autoridade, o sujeito tem muitos bens materiais, e quando ele desencarna, ele vê aqueles que eram seus subalternos, os empregadinhos dele, que limpava o banheiro da casa dele, na frente dele, muito na frente dele, espiritualmente, na situação espiritual, na condição espiritual. Esse tipo de pessoa não tira proveito do sonho. Sempre tiram algum proveito, viu, Orlando? Porque a gente tem que ter sempre em mente o seguinte, nós estamos falando de dois extremos, né? Tá certo? Mas Deus, as leis, elas nunca agem nos extremos. A lei age de maneira a conduzir o espírito para a evolução. Né? Então, a proposta da vida é sempre didática. Faça você aquilo que você quiser fazer. Fala você, o homem, né? Faça o homem o que ele quiser fazer. A proposta da vida é sempre didática, é sempre com o objetivo de ensinar algo. Às vezes tem. Eu tive um tio, já citei o caso dele, acho que na sexta-feira, vocês devem ter ouvido. Esse meu tio era um italiano, ele veio da Itália, e moço, para o Brasil, sem nada. Sem nada. E aqui ele conheceu a minha tia, né? Aliás, ele era tio e tia da minha mãe. Ele era meu tio de segundo grau. Nem tio era, né? Ele considerava muito, porque gostava muito dele e tudo, né? Chamava Geraldo, ele e ela Elisa. Tio Geraldo, ele era um cara bacana pra caramba, né? Só que ele economizava tudo que ele podia economizar. Você tem uma ideia, como um trabalho de zelador de prédio, ele comprou um apartamento na Avenida São João.
Não é brincadeira comprar um apartamento lá. Apartamento que hoje, se fosse nos tempos de hoje, para valer aí algo em torno de 1 milhão e pouco. Ele tinha casa também em Santos, na cidade do Oceano. Uma casa que ele construiu com as mãos dele e tal. Quer dizer, mas era um cara assim, ó. Ele chegava aí na feira e catar coisa do chão para levar para casa, sabe? Então esse homem passou a vida inteira, e minha tia reclamando dele. Minha tia era uma pessoa boa, sabe? Era uma pessoa boa, ela era espírita, ela lia livros de espiritismo. E uma vez eu vi essa minha tia, eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos 6 anos de idade, eu vi essa minha tia dando um livro de efeitos físicos para minha mãe ler. Minha mãe começou com mediunidade e não entendia muito bem, ela pegou esse livro a respeito de efeitos físicos e deu para mim e falou, olha, cuidado, não deixe as crianças lerem isso aqui, que isso aqui pode chocar. Né? Eu lembro bem, a criança fica de longe, mas ela fica ligada, né? Ela sabe o que está acontecendo. A criança não é burra, não. Não é a gente que acha que a criança é burra. E essa minha tia reclamava muito para minha mãe, reclamava para meu pai e tal. Tanto que um dia resolveram separar, ele cerrou a cama no meio, colchão de bola e tudo. Cerrou no meio, metade para cada um. Desse jeito. Ele era maluco. Mas era ia na praia de guarda-chuva, chovia e abriu o guarda-chuva nesse ponto. Bom, esse meu tio era um cara extraordinário, eu gostava dele, eu gostava muito dele. Mas a primeira minha tia desencarnou, ele ficou sozinho, morando com a filha, né? E um dia ele veio em casa, eu fiz a barba dele, ele tinha um barbeador, esse barbeador está comigo até hoje, barbeador Philip Shave, daqueles antigos, né? Fiz a barba dele e tal. Depois eu peguei o carro, levei ele na casa dele, ele morava em Pirituba e tudo. Bom, ele morreu na cama, e a filha não cuidava muito bem dele, tá? Cheio de escara, de ficar na cama, aquelas feridas que abrem nas costas, nas nádegas, né? Cheio de escara, dizendo assim, o que eu fiz com a minha Eli? Ela chamava Elisa e ele chamava ela de Eli, né? Ele morreu desse jeito, com um sentimento de culpa enorme, enorme, porque ele podia ter tido uma vida mais confortável e dado uma vida mais confortável para ela. Ela era uma mulher judiada, sabe? Ela era uma mulher, você via que ela passava a necessidade das coisas e tal. Então, olha como a vida é didática. Ele levou uma vida inteira para entender o que ele foi entender somente nos últimos dias de vida dele. Então, é didático. Não adianta. O cara pode fazer o que ele quiser. Ele vai chegar um momento que ele vai aprender, ele vai amadurecer. E amadurece mesmo, com certeza. No caso dele, é tarde mesmo. Não, nunca é tardio. Nunca é. Na realidade, a gente que tem essa visão, né, de que o tempo se resume nisso que a gente acha que é o tempo. Né? A encarnação é um acidente de percurso, viu? Por exemplo, a gente considera um único dia na nossa vida? Qual é o valor de um único dia na nossa vida? Tem um valor, mas é um valor, se a gente for contar o espaço de tempo que nós já vivemos, é um valor muito quase que insignificante, né? Não é verdade? É mais, olha, a encarnação tem um valor muito menor do que isso para os espíritos, em termos de tempo, em termos de significado, em termos de importância. Então, a importância da encarnação é aquilo que o espírito vem para adquirir. Pode ser que ele tenha vindo para isso, para adquirir esse valor que ele não tinha, não é? Então, na realidade, ele não perdeu nada, ele ganhou aquilo que ele veio buscar. Não importa. Olha, os espíritos falam que a eutanásia é condenável justamente por essa razão. Porque a gente não sabe aqueles últimos segundos de vida do espírito, o significado que tem em termos de reflexão, de arrependimento. A gente não sabe o significado disso. O espírito sabe, mas a gente que está vendo de fora acha que não tem significado nenhum, e não é verdade. Então, tudo é didático. É isso que a gente tem que ter em mente. Não importa o que a gente esteja passando, dificuldades todos passam, mas é sempre didático. O que a vida está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender? Abrir a mente para isso, já que a gente já tem uma maturidade para entender o espiritismo e as coisas do espírito, abrir a cabeça para isso, a mente para isso, com esse propósito, né? Mas vamos continuar. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão.
Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos humildes, que se inclinam perante ele. Sabichão é um termo pejorativo. Não, na realidade não é bem isso. Sabichão é um termo pejorativo para sábio, né? Para sábio. Na antiguidade tinha essa palavra tinha esse valor, né? Sabichão. É um cara que acha que sabe muito, mas sabe muito pouco. Né? É o que pensa que sabe. Hein? É o que pensa que sabe. É o que pensa que sabe. Porque, na realidade, quem sabe mesmo está sempre querendo aprender. Aquele que sabe sempre está em busca de aprender. Aquilo que acha que sabe, ele acha que não precisa aprender mais nada. Ele sabe tudo. Esse é o sabichão. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechado. Chegará a vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. Olha, essa afirmação aqui, ela é muito... Ela nos ensina muita coisa, viu? Porque... Hã? Está em negrito. Porque é assim que os espíritos se sentem. Os espíritos, eles, às vezes, podem ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, em estado de erraticidade, até ele entender que ele está passando por aquilo porque ele é orgulhoso, porque ele não quer aceitar Deus, porque ele não quer se curvar diante da bondade dele, da justiça dele e tudo mais. A partir do momento que dá aquele estalo nele e que ele entende isso, muda tudo. Não é? Nossa, foi todo esse tempo, eu não postura, né? Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente entender o Criador e se aproximar dele, né? E buscar uma vida melhor, né? Na verdade, ele não quer se humilhar. Na realidade, o cara é um grande otário. Porque ele acha que pode tudo, que sabe tudo, e ele não pode nada e não sabe nada. O homem, tudo aqui nesse mundo é força, mas poder só Deus. E o homem não entende isso, ele acha que pode. E não é verdadeiro, ele não pode não. Na realidade, nós vivemos sob as leis dele. Né? A nossa, olha, tanto isso é verdade, que a nossa vida ela é muito frágil, nós estamos sempre ligados à vida por um fiozinho, que de uma hora para outra pode se romper. Estou falando da vida material. Um rapaz que atropelou 6 pessoas aí na Zona Leste de São Paulo ontem, não sei se vocês viram, matou uma pessoa de 72 anos de idade e feriu outros gravemente. 33 anos teve um infarto dirigindo. Falei que é a nossa vida, estamos ligados por um... Ele deve ter tido um infarto acelerando o carro. Quando deu a dor, ele acelerou mais ainda, que é o que costuma acontecer, o cara ficar tenso, né? 33 anos. Vai saber, né? Vai saber. Né? E normalmente é assim, né? Quanto mais orgulhoso, pior. Lembra aquela passagem do Evangelho, em que Jesus diz assim, que o homem diz para ele mesmo, sossegue o seu coração, os seus filhos estão cheios, né? Tem comida à vontade. Não é assim? Está lá na passagem bíblica, né? E, no entanto, naquela noite, ele desencarna. Então, não são as coisas materiais que nós temos que buscar avidamente. Nós temos que lidar com as coisas materiais com sabedoria. Isso sim. É nosso dever ser honestos, trabalhadores,
bons cidadãos. É nosso dever cumprir o nosso papel da melhor maneira. Mas dar valor só para as coisas materiais têm valor sim, mas o valor dela é muito relativo. Nós estamos aqui temporariamente, se estivéssemos aqui definitivamente, vamos brigar então pelas coisas materiais, né? Então, definitivamente aqui, o que interessa para a gente são as coisas materiais, mas não é verdade. Estamos aqui de passagem muito rápida ainda. E reconheçam a Deus, e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe dá de prescrever o que deve fazer, ou o que lhe vai dizer. Se quiseres me convencer, é necessário que faças isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submeterem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E, ademais, de que serviria isso? Não vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para sentir. O orgulho é a venda que lhe tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como abre o médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços, e como filho pródigo, lhe pedirão perdão. Olha, às vezes não tem outra maneira, viu? Não tem outra maneira. Porque se bom senso fosse suficiente para encaminhar o homem para as coisas espirituais, não havia tanta falta de bom senso no mundo, né? Quer dizer, não é o bom senso por si só que encaminha o homem. O homem, muitas vezes, ele não tem bom senso, ele não quer ter o bom senso, ele não quer se curvar, principalmente aqueles que têm uma posição mais avantajada na sociedade, aqueles que têm mais poder, aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que têm mais destaque na sociedade, né? Não quer saber, eu sou suficiente, eu tenho o suficiente para me viver, não preciso de nada, nem ninguém, está acabado. E bom, vai chegar uma hora que ele vai ter que entender isso. E vai entender quando? Depois que desencarna. Ele fala, pô, eu tinha tanto, eu estou aqui passando tanta necessidade. Como é que é essa história? Como é que é isso? Por quê? Acho que eu fiz alguma coisa errada. Acho. Você está achando que você perdeu aí. É isso mesmo. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Essa mensagem foi assinada por Lacordaire, na cidade de Constantina, em 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos.
todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico! Enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhes dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Que, exclamarás, eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que também não fostes miserável como ele? Que não pedistes esmolas? Que não apedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são, por acaso, eternas? Não acabam com o corpo invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constituiu a grandeza e a humilhação do outro, o que constitui a grandeza e a humilhação do outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, e os teus títulos não te preservarão dela. Desculpa. O que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora? E se ainda te sepultas no teu orgulho, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que fostes antes de seres nobres e poderosos? Talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar, no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais à balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos.
caridade e a humildade são os dois títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome. Vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, porque esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos para Deus. Às aves do céu, Ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vê passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Ó, cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sobre esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus. Se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele escondendo o rosto sob as asas brancas e te deixe com o teu remorso sem guia, sem apoio nesse mundo em que estarias perdida esperando a punição do outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas de vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se vossa conduta é pura? Deus não pôde vos recompensar. Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam tua casa, esse recinto de orações? E quem sabe? Ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegaríeis de novo, como outrora? Se não o acusaríeis de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez mesmo, se não o faríeis seguir de novo o caminho do Gólgota, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazei, entretanto, como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns, terrível e sanguinário, para outros, indiferente aos interesses do mundo. E o Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros, cristãos, e atingirei o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus. Agora que Ele vos envia tantas provas, viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Que o Senhor quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência,
que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem e à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para vos purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos, e não obstante tão pobres de bons sentimentos, nada mais vos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas, não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos, que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Missão é cumprida, né? Ué, acabou 9 horas em ponto. Não entendi? Uma parte da Bíblia que fala, não sei se era o Evangelho, fala do Espírito louco. É isso mesmo. Vamos marcar aqui, hoje é dia 6/8/2015, para nós retomarmos nessa comunicação de Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1862, no nosso próximo encontro. Alguma pergunta a respeito dessa lição? Não entendi? Parou? Não consigo. Está tendo panelaço, São Paulo? Tá tanto barulho, a Dilma falando, tanto barulho, que ela tem que parar e deixar. Então é Dilmaço, não é panelaço. Coitada, ela atingiu o menor número de aprovação que um presidente conseguiu. Ela é ó concurso, ela está acima de todos. 71%. Até acima do Collor, né? Que era o campeão, né? Collor era o campeão. Coitada, não. Dá dó, não. Já pensou o que ela está vivendo? Eu fico imaginando o que ela está vivendo, não é brincadeira, não. Porque a rejeição, ela traz consigo as vibrações, né? Tá. Ela tem problemas de saúde, né? Ela tem problemas de saúde grave. Ela fez um tratamento contra um câncer, acho, ano passado, uma coisa assim. Não é brincadeira, não. Lidar com o poder. Dá para imaginar um cesto bem grande, cheio de cobra, e a pessoa no meio. É mais ou menos isso que deve ser o poder. Aquela vida, uma torturada naquela época. O José disse a mesma coisa, né? Seria para pensar diferente. Deveria, né? Então, vamos lá. Aconteceu o que ele fala, agora ele chega lá e ele se muda as ideias. Que ele sobe na mente, não sai. Olha, mas a afirmação que diz: queres conhecer um homem, dê poder a ele, é verdadeiro. Por isso que os espíritos que encarnam aqui, que são aqueles mais sábios, que vêm com missão definida e tal, não querem saber do poder. Nem do poder, nem de dinheiro. Muito menos de dinheiro. Muito menos de dinheiro. Porque poder e dinheiro conjuga orgulho, vaidade. Aí... Na verdade, a gente deveria querer saber lidar com isso, né? Aprender. Mas existem aqueles que nascem em berço de ouro, que são bem educados, e que sabem lidar com eles, são humanos. Eles, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Antônio Hermínio de Moraes. Antônio Hermínio de Moraes, ele nasceu em berço de ouro, ele estudou na França, as melhores faculdades da Europa. Ele, contado por ele, eu vi ele contar na televisão, quando ele volta para a fábrica do pai, ele imaginava, ele contando, ele falou, imaginava chegar na fábrica do meu pai
e mandar em todo mundo. Engenheiro, formado, filho do dono, não vai dar outra, né? Diz que ele subiu no escritório, o escritório era no alto e a fábrica, você via toda a linha de produção da fábrica, né? E lá na frente, as primeiras máquinas. E aqui embaixo do escritório, a expedição. Então o pai falou para ele, você está vendo aquela última máquina lá? Sim. Então você vai lá, começa a trabalhar lá. Quando você chegar embaixo do escritório, você sobe a escada. Olha o que era o Antônio Emílio de Moraes, um exemplo de probidade, de honestidade, de seriedade, de humanidade. Né? Mas é o que eu estou falando. Mas é o que eu estou falando para você. Não é? É a conjugação de diversos fatores com o objetivo do espírito de progredir. Então, ele usa o dinheiro como ferramenta de progresso. É claro que, no meio do caminho, deve cometer os seus equívocos. Essa é a dificuldade, porque o dinheiro, a maioria não sabe o que fazer com ele. E o dinheiro é para criar. O dinheiro é para criar, sobretudo, emprego. Porque o emprego dá uma coisa chamada dignidade. Ninguém quer nada de graça. O cara quer ter a dignidade de poder comprar. Né? E foi isso que o Antônio Emílio de Moraes fez. Criou um conglomerado de empresas. Esse conglomerado de empresas dá emprego para milhares de pessoas. Né? E ele já era rico, ficou mais rico ainda. É um grupo de empresas riquíssimo. Né? Ele detém na mão uma das empresas mais ricas, que é aquela de cimento, né? O Torantim. Quer dizer, um cara que soube utilizar o dinheiro em benefício próprio. Ele dava 4 horas por dia, gratuitamente, no hospital, da Beneficência Portuguesa. Ele era presidente da Beneficência Portuguesa e dava trabalho gratuitamente da Beneficência Portuguesa. Então, existem aqueles que sabem utilizar o dinheiro, mas a grande maioria não está preparada. Eu seria dinheiro quero meio afastado de verdade, bem afastado, porque é complicado. Eu ouvi uma vez um sujeito ligado à política dizer assim, o sujeito critica os políticos, nem assim ele falava, o sujeito critica os políticos, chama de ladrão, de bandido e tal, mas quando você vai até o cara, quando nós, os políticos, vamos até o cara e convidamos ele para assumir um cargo dentro do governo, ele já muda de discurso, ele fala assim, bom, então eu vou ser útil para o meu país. Começa a mudança de discurso aí, né? Quer dizer, então na realidade, a grande realidade é o seguinte, nós somos, basicamente, mais ou menos iguais uns aos outros, do ponto de vista moral, né? Depende do que cada um faz com aquilo que tem nas suas mãos, a verdade é essa. Tem gente que está na política, é honesto, é sério, é digno, é trabalhador, quer o bem do país, tanto aquele deputado federal, se não me engano, que abriu mão de todos os benefícios. De tudo, eu não lembro o nome dele agora. Abriu mão de tudo. Ele não quer nada, ele está lá em Brasília. Tudo. Ele abriu mão de tudo. De tudo. Não é? Ele está lá para trabalhar pelo país. Quer dizer, é uma andorinha no meio de milhares, né? Mas existe. É isso que a gente tem que visualizar. Né? Existe gente interessante. Esse Sérgio Moro, volta a repetir, esse homem virou herói da nação. Né? Se pegar o negro que era do Supremo Tribunal Superior de Justiça, né? Se pegar aquele negro e esse Sérgio Moro, fizer de um presidente e do outro vice, mas todo mundo vota em massa neles. Vota em massa. Vão ter 100% dos votos nacionais. Com certeza. Eu achei que aquele senhor lá, ele não devia ter parado, ele continuava. Mas é o tal negócio, você sabe. Parecido, né? Mas olha, você sabe como é que é o meio da coisa? Você sabe como é que funciona? Aí o cara fala assim, eu quero sair daqui rapidinho. Rápido. Esse Sérgio Moro, ele está conseguindo alguma coisa? Onde que ele está? A distância que ele está de Brasília. Ele está em Curitiba. De Brasília a Curitiba, deve dar algo em torno dos 3.000 quilômetros, alguma coisa assim. Se não der mais. Porque dentro de Brasília, ninguém engole o cara. Engole mesmo. Engole que o cara não consegue, não. Não é brincadeira, não.
Muito bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Queira a vossa misericórdia, o vosso amor, que possamos ter bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos, Senhor. Abre a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos essa noite, nós o declaramos encerrado.